Pessoal, esse é o nosso vídeo 10 de Física 2, tá? A gente vai dar início a um capítulo que é chamado de Lei de Gauss, tá? É um capítulo fundamental aqui para a sequência do nosso curso, tá? Como eu mencionei com vocês no final do vídeo anterior, a Lei de Gauss, que vai ser o nosso tema de estudo a partir de agora, ela é uma das 4 leis fundamentais do eletromagnetismo, tá? E a gente vai ver cada uma delas ao longo do curso, né? Na verdade, eu poderia ter chegado aqui no primeiro dia de aula, né? Poderia ter escrito essas 4 leis fundamentais e pronto, o curso de eletromagnetismo estaria totalmente encerrado e a gente podia ir embora para casa e não precisava estudar nada disso, né? Porque na verdade é justamente isso, né? Tudo que a gente está estudando, a gente pode resumir em 4 equações fundamentais, que são as chamadas equações de Maxwell, né? Essas equações são a lei de Gauss da eletricidade, que é essa que a gente vai ver agora, a lei de Gauss do magnetismo, tá? A lei de indução de Faraday, que é a que explica o princípio de funcionamento dos alternadores e das usinas geradoras de energia elétrica, né? E a lei de Ampère-Maxwell, que vai, entre outras coisas, né, permitir a gente compreender, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que são a luz, né? Entre várias outras coisas, tá? Então, lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, a lei de Faraday, lei de indução de Faraday, né? E a lei de Ampère-Maxwell. Tá legal? A gente vai ver cada uma delas ao longo do curso, começando pela lei de Gauss, tá? Primeiro, gente, antes de enunciar, né, quantitativamente o que é a lei de Gauss e qual que é o conteúdo físico dela, a gente precisa entender, a gente precisa definir, na verdade, né, um conceito matemático chamado de fluxo de um campo vetorial. Fluxo de vetor, fluxo de campo vetorial, é um assunto que vocês já viram ou estão vendo lá no curso de cálculo, cálculo 2 ou cálculo 3, se não me engano, tá? Então lá tem todas as definições rigorosas, o que é. Aqui a gente vai aplicar numa situação física, tá? Só vou relembrar alguns conceitos, caso vocês já tenham estudado, né? Se não estudaram, não tem problema, a gente vai definir aqui e já vai aplicar numa situação física, né? Qual a situação física que é essa? Digamos que você tenha uma distribuição localizada de cargas lá no seu laboratório, tá? Então você tem cargas positivas misturadas com cargas negativas num certo sólido, numa certa região localizada do espaço, tá? Então, essa distribuição de cargas vai gerar linhas de campo elétrico no espaço ao redor delas, ok? Então, você tem aqui essas linhas pretas, né? São as linhas de campo estabelecidas por essas cargas, tá? E aí, digamos, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, eu vou envolver essa distribuição de cargas com uma superfície imaginária, tá? Uma superfície que eu vou chamar de superfície gaussiana S. É uma superfície abstrata, tá? É uma superfície que não existe de fato, né? Ela é apenas uma abstração matemática, tá? Que a gente vai usar para fazer cálculos, tá bom? Então eu envolvo com uma superfície qualquer, fechada, tá? Não estou fazendo qualquer hipótese sobre a geometria dessa superfície, basta que ela seja fechada, né? Envolvendo completamente essa distribuição de cargas. Então olha só, gente, como é que logo de cara já dá para a gente ter uma intuição do que vai ser a lei de Gauss. Bom, quem produz essas linhas de campo são as cargas, ok? Então, vocês concordam comigo que se eu for colocando cada vez mais cargas elétricas naquele volume fechado ali, se eu for entupindo isso aqui de cargas ou positivas ou negativas, o que vai acontecer com a intensidade do campo elétrico em cada ponto do espaço, né? Ou seja, em cada região dessa gaussiana, dessa superfície, que eu estou chamando de superfície gaussiana, em cada ponto, vocês concordam que o campo elétrico vai aumentar de intensidade, né? Claro, né? Porque o campo elétrico é estabelecido pelas cargas, então quanto mais cargas aqui, maior a intensidade do campo elétrico em cada ponto daquela gaussiana. Na verdade, em qualquer ponto do espaço, né? Vou aumentar a intensidade do campo em qualquer ponto do espaço. Então, se eu estou aumentando a intensidade do campo elétrico, vocês concordam comigo que a quantidade de linhas de campo elétrico que vão estar cruzando, né, vão estar atravessando essa gaussiana, vai ficar cada vez maior? Vocês lembram, né, que a gente viu nos vídeos anteriores? Quando eu desenho as linhas de campo elétrico, quanto maior a intensidade do campo elétrico numa certa região do espaço, maior a densidade de linhas de campo naquela região. Então aqui, ó,
se eu vou entupindo isso aqui de cargas, ou positivas ou negativas, eu vou colocando cada vez mais cargas aqui, e vou, consequentemente, aumentando cada vez mais a densidade de linhas de campo elétrico, então o fluxo, ou seja, a quantidade de linhas de campo que vão cruzar essa superfície vai ser cada vez maior. Então, logo de cara, já dá para sacar assim, qualitativamente o que a gente vai tratar na lei de Gauss. Deve existir, então, uma conexão, né, uma relação entre o fluxo de campo elétrico numa superfície fechada e a quantidade de cargas que está dentro daquela superfície fechada. Na verdade, é exatamente isso, é disso que a lei de Gauss vai tratar. É uma equação, né, uma relação matemática entre fluxo de campo elétrico na gaussiana e a quantidade de cargas que está contida dentro daquela gaussiana. Deve existir uma conexão entre elas. Isso é justamente a lei de Gauss. Tá? Mas para a gente definir a lei de Gauss, a gente precisa entender a gente precisa definir quantitativamente o que é o fluxo de um campo vetorial. Tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa superfície arbitrária, né, essa superfície gaussiana qualquer, e vou subdividir essa área completa, né, essa superfície completa, em elementos de área pequenininhos e infinitesimais. Tá? Então eu vou pegar uma infinidade desses elementos de área em várias partes dessa minha gaussiana e vou avaliar o comportamento do campo elétrico nas proximidades de cada um desses elementos de área. Tá? Então eu vou pegar esse elemento de área aqui, ó, vamos observar, ele é infinitesimal, né? Então eu vou pegar esse pedacinho de área, vou dar um zoom nele aqui, né, imaginário, e vou trazer esse negócio daqui para cá. Então eu vou dar um zoom nessa região e ver o que acontece. Tá? Então, nessa regiãozinha, eu tenho um pedacinho de área, um elementozinho de área, né, infinitesimal, sei lá, 1 centímetro quadrado, 1 milímetro quadrado, um pedacinho pequeno de área. Né? Nesse pedacinho pequeno de área, eu tenho um vetor campo elétrico que está passando por ali, né, que está atravessando aquela superfície. Tá? Eu posso fazer analogia, né, eu esqueci de mencionar isso, posso fazer uma analogia a essa questão do fluxo como se fosse água passando através de uma rede toda furadinha, né? Tipo uma rede de pesca. Né? Imagina que você tem uma fonte de água e essa água está atravessando uma superfície toda fechada. Né? Então, as linhas de campo elétrico seriam os vetores velocidade, né, da água, e a rede de pesca seria essa gaussiana. Né? Então, da mesma forma que você tem campo elétrico atravessando a gaussiana, você pode fazer uma analogia com água atravessando uma rede de pesca, por exemplo, né? Estabelecendo um fluxo de água naquela região. Tá? Só uma analogia. Então, nesse pedacinho aqui, eu tenho campo elétrico cruzando essa superfície, estabelecendo um fluxo local. Tá? O que a gente define matematicamente como sendo o fluxo de campo naquela regiãozinha, fluxo infinitesimal? Ué, gente, para fazer isso, eu vou inventar um vetor chamado d área. Tá? O que é d área? É um vetorzinho que faz 90 graus com a superfície. Tá? Então eu tenho o elemento de superfície, tenho um vetor que é perpendicular a ela, que é perpendicular a essa superfície localmente. Né? Então esse vetorzinho d área faz 90 graus com a superfície. Tá? Esse vetor d área, então, é perpendicular à superfície e o módulo dele, o valor dele, é justamente o tamanho da minha área. Então, se essa áreazinha aqui tem 1 centímetro quadrado, o módulo desse vetorzinho que eu estou chamando de d área vai ter 1 centímetro quadrado. Se essa área aqui vale 1 milímetro quadrado, uma área bem pequenininha, então o módulo desse camarada é 1 milímetro quadrado. Tá? Então, o d área é definido como sendo, é um vetor auxiliar, né, que é perpendicular à área, e cujo módulo é a própria área. Né? Então eu estou inventando esse vetor. Se esse vetor é perpendicular à área, eu posso reescrever ele de uma outra forma, que é o seguinte, né? Se dA faz 90 graus com a superfície, então eu posso escrever o meu vetor de área como sendo mzinho, chapéu, é um vetor unitário, um vetor que tem módulo 1, vezes o módulo da área, né? Vezes o tamanho daquela areazinha. Esse n
é um vetor perpendicular à superfície e cujo módulo é 1. Né? Então, eu posso escrever o meu de área, vetor, como sendo nzinho, unitário, vetor normal, né? A esse elemento de área, vezes a própria área. Tá legal? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque o fluxo de campo elétrico, né, nesse caso, é definido a partir do produto escalar do campo elétrico com o de área. É justamente isso que está aqui. Ó. O meu defluxo, ou seja, o fluxo infinitesimal, ou seja, o fluxo apenas nesse pedacinho infinitesimal de área, eu estou chamando de defluxo. Φ é o fluxo total na superfície, né? É o fluxo integrado em toda a superfície. Então, o meu defluxo é simplesmente o fluxo de campo elétrico nessa regiãozinha. Como que eu defino o meu dφ? Dφ é simplesmente o produto escalar do campo que está atravessando ali, né? Está atravessando o elemento de área com a própria área. O produto escalar de E com o dA. Tá? O fluxo é definido dessa forma. A gente já vai entender o porquê dessa definição. Tá? Então, escalar de área eu posso escrever como sendo o seguinte. Como de área eu posso escrever como nzinho chapéu dA. Então, eu vou ter que escalar de área é a mesma coisa que escalar nzinho, unitário, né? Vezes de área. E o que é o Ezinho escalar N? Definição de produto escalar. Módulo do primeiro está aqui. Módulo do N é 1, que é unitário, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vezes o cosseno de θ. Está aqui. E o de área que já estava lá. Né? Então, o defluxo é o produto do módulo do campo, que está passando por ali, o tamanho da área, desse elemento de área, vezes o cosseno do ângulo entre o campo elétrico e o vetor de área. Tá? Então, gente, é o seguinte, por que dessa definição? Né? O fluxo, como eu coloquei aqui, é uma medida, né, vamos dizer assim, de uma forma bem qualitativa, né? O fluxo ele dá para a gente uma noção intuitiva da quantidade de linhas de campo vetorial, no caso campo elétrico, que está cruzando a superfície em cada ponto. Né? Então você vê que é o seguinte, quanto maior o campo elétrico, quanto maior a intensidade do campo elétrico, mais fluxo eu tenho. Né? Mais linhas de campo elétrico eu tenho atravessando aquela região. Quanto maior o meu elemento de área, maior o fluxo também, pelo mesmo motivo. Né? Quanto maior esse elemento de área, eu vou ter mais vetores campo elétrico atravessando aquela região. Né? Então, maior o E, localmente, maior o de área. Quanto maior o E e maior o de área, maior o fluxo. E o fluxo depende também da orientação do ângulo que o de área faz com o campo elétrico. Tá? Aí você pode se perguntar o seguinte, né, mas por que a expressão envolve um cosseno de θ e não, por exemplo, o seno de θ? Né? Isso vai ficar mais claro nesses 3 exemplos que eu vou colocar aqui agora. Tá? Por enquanto, guardem só essa definição. Tá? O fluxo, localmente, é intensidade do campo naquela região, vezes de área, vezes o cosseno de θ. Tá? Então, o porquê do cosseno de θ vai ficar mais nítido nesses 3 exemplos, tá? Nesses casos particulares. Vamos ver aqui, ó. Um caso particular. Nesse caso aqui, eu peguei uma área, né? Peguei uma chapa, tá? E numa região de campo elétrico uniforme, só para simplificar aqui nosso raciocínio, então eu vou pegar essa área completa e vou dividir essa área em elementos infinitesimais, que eu vou chamar de dA, né? Igual eu fiz aqui. Nesse caso, todos os meus vetores de área apontam para a direita, certo? Eu peguei esse elemento de área aqui, mas se eu pegasse um elemento de área aqui em cima, ele também ia apontar para a direita. Se eu pegasse um outro elemento de área aqui embaixo, ele ia apontar para a direita também. Então, nesse caso particular, todos os vetores de área apontam no mesmo sentido do campo. Então, nessa região aqui, ó, né, nesse exemplo, qual que é o ângulo entre de área e campo? Não vai ser zero? Em todos os pontos dessa superfície vermelha que eu desenhei, essa superfície quadrada que eu desenhei, retangular, né? Que eu desenhei aqui. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o máximo de fluxo. Isso é bem intuitivo, né? Porque olha só, eu estou aqui com uma folha de papel, aqui,
está colocada dessa forma, né, na direção perpendicular ao campo elétrico. Então aqui eu tenho vetores campo elétrico atravessando essa folha. Como essa folha está vertical, né, perpendicular ao campo elétrico, eu tenho o maior número possível de vetores campo elétrico atravessando essa superfície. Então quando θ é igual a zero, ou seja, quando os meus vetores de área são paralelos ao campo, eu tenho a maior quantidade de fluxo possível, né? Então eu tenho o máximo de fluxo, tá? Vamos ver uma outra situação agora, né? Eu vou pegar essa mesma folha, só que ao invés de colocar ela perpendicular ao campo, eu vou colocar ela paralelo ao campo, tá? Então agora eu tenho aquela mesma folha, só que colocada dessa forma aqui, ó. Eu tenho os vetores campo elétrico passando paralelamente, tanto em cima quanto embaixo. Nessa situação aqui, gente, olha só, os meus vetores de área apontam para cima, fazendo 90 graus com o campo elétrico. Nessa região aqui, gente, como o ângulo vale 90 graus, né, para todos os de áreas fazem um ângulo de 90 graus com o campo. Nesse caso ali, pessoal, eu vou ter fluxo. Olha só, você tem a folha aqui na horizontal e os vetores campo elétrico passando por cima ou por baixo. Eu não tenho nenhum vetor campo elétrico cruzando a superfície, igual eu tinha no primeiro caso. Os vetores campo elétrico não atravessam a superfície nesse caso. Se não tem vetor cruzando a superfície, se eles são todos paralelos, ou em cima ou embaixo, né? Se eles são todos rasantes, né, na superfície, tanto em cima quanto embaixo, o fluxo é nulo. Ou seja, o fluxo é o menor possível. Então, quando os meus vetores de área fazem 90 graus com o campo, o fluxo é zero. Então, para θ igual a zero, fluxo máximo. Para θ igual a 90, o fluxo é nulo, é o mínimo possível, né? E numa situação intermediária, com o ângulo entre maior do que zero e menor do que 90, né? Numa situação desse tipo aqui, ó, que é justamente o que está ilustrado, né? Peguei esse negócio e trouxe para cá. O meu vetor de área está para lá, fazendo um ângulo θ qualquer com o campo elétrico, tá? Então vamos ver, gente. Esse vetor de área, eu desenhei aqui um sistema de coordenadas só para nos orientar, né? Então veja bem, esse vetor de área, com base nesse ângulo θ, eu posso fazer uma decomposição, né? Eu posso pegar esse cara, decompor numa componente paralelo ao campo e numa componente vertical ao campo, né? Então aqui eu vou ter, nessa projeção horizontal, eu vou ter esse camarada aqui, ó, que é o meu dA ao longo do eixo X, né? É a componente horizontal desse campo, né? E pega esse cara, projeta no eixo Y, vou ter esse vetor aqui. Vou ter essa componente vertical, que é o meu dAy. Meu dAy, né? Então, ó, dAx é dA cosseno θ, o meu dAy, fazendo a decomposição, né, é o meu dA seno de θ, né, o cateto oposto, então é dA vezes seno de θ. Olha só, gente, com base no que a gente viu aqui em cima, nesses casos particulares, essa componente vertical aqui, ó, quando o meu dA é perpendicular ao campo, eu não tenho fluxo. Então, essa componente dAy aqui, ó, como ela faz 90 graus com o campo, ela não contribui para o fluxo. A única componente que contribui para o fluxo é o dAx. Porque quando eu tenho dA paralelo ao campo, né, quando eu tenho um elemento de área paralelo ao campo, aí sim eu tenho fluxo. Nessa situação eu tenho fluxo, aqui não, né? Então, nessa situação intermediária, né, o θ é maior que zero e menor que 90, essa componente não contribui e essa componente contribui. E o dAx em módulo, ele vale dA cosseno de θ. Por isso que aparece o cosseno de θ na definição do fluxo e não o seno de θ, né? Então é por isso que aparece aqui, ó, na definição de fluxo eu tenho intensidade do campo elétrico vezes dA cosseno θ. O dA cosseno θ, esse termo aqui, é o meu dAx. É a componente da área projetada na direção do campo elétrico. Essa é a componente que vai contribuir para o fluxo. Tá legal?
Então, por isso aquele fator de cosseno de θ que aparece na definição do fluxo. Tá legal? Então, isso tudo que eu estou falando para dar essa noção intuitiva de fluxo, e tudo que eu estou falando aqui são fluxos locais, né? Ou seja, isso aqui, ó, essa equação, me dá o fluxo de campo elétrico localmente, né? Ou seja, nessa região infinitesimal. E se eu quiser fazer o fluxo total, eu vou ter que fazer uma integral, né? Uma integral de superfície, né? É o que eu vou colocar aqui no comentário final, e aí nos próximos vídeos a gente faz alguns exemplos, e aí sim enuncia a lei de Gauss. Tá? Até agora a gente não enunciou a lei de Gauss, eu só estou descrevendo para vocês o que é fluxo, porque a lei de Gauss envolve o conceito de fluxo. Né? Então vamos dar sequência aqui. Vou deixar esse desenho aqui para a gente se orientar, né? Então, pessoal, aquela definição ali, né, é o fluxo local, é o fluxo de campo elétrico numa região infinitesimal da minha gaussiana, né? Se eu quiser, então, o fluxo total, como é que eu defino isso? Então, agora o fluxo total na superfície. O fluxo total em S, né? Que é na minha gaussiana S. Olha, gente, muito simples. Ó. O fluxo completo, né? Fluxo φ elétrico, fluxo de campo vetorial, no caso do campo elétrico, é igual a integral de dφ elétrico, né? Fluxo total é a integral de dφ, e isso aqui, gente, é igual a integral de... O que é o fluxo infinitesimal? É o E dA cosseno θ, é o produto escalar do campo com o d área. Então isso aqui vai dar uma integral de E escalar d área. E escalar d área. E essa integral eu tenho que avaliar em toda a superfície fechada, uma superfície gaussiana fechada. Sempre que eu tenho uma integral numa superfície fechada, eu coloco um símbolo, que é essa bolinha, né? É uma integral superficial em S, ou seja, na gaussiana fechada S, por isso esse símbolo, uma integral fechada. Então, em cada pedacinho da minha gaussiana, eu calculo esse produto escalar, e aí fazendo a integral daquele produto escalar em toda a gaussiana, em toda a superfície fechada, eu tenho o fluxo total. Né? Como que vai ser feito o cálculo dessa integral? Aí é outra história. Né? Cada caso é um caso. Né? Tem problemas que vai ter simetrias, né? Então vai ser muito simples avaliar essa integral. Né? Então a gente vai explorar isso em algumas situações. Mas a definição de fluxo é essa aqui. Ó. Fluxo de campo elétrico é uma integral de E escalar dA. Tá? E um último comentário aqui, pessoal, para fechar esse vídeo dessa, é o seguinte. Bom, eu falei que os vetores de área são vetores que fazem 90 graus com a superfície em cada pedacinho da minha gaussiana. Né? Então, por exemplo, aqui nesse pedacinho, né, deixa eu apagar essa parte aqui, nesse pedacinho aqui da minha gaussiana, o meu vetor de área aponta dessa forma, certo? Ele faz 90 graus localmente com a superfície. Né? Mas olha só, gente, eu tenho que escolher uma direção para o vetor de área. O simples fato de eu falar assim, o de área é perpendicular à superfície, isso não é suficiente. Por quê? Eu poderia ter um vetor de área para lá, fazendo 90 graus, né, que é o que eu coloquei aqui, mas eu poderia também ter um vetor de área para baixo, né, assim, entrando no volume da gaussiana, também fazendo 90 graus com a superfície. Né? Então, sempre que eu tenho uma superfície, o meu de área poderia ser um vetor para lá ou um vetor para cá. Então, eu tenho que fazer uma escolha para fazer o cálculo. Né?
A convenção que a gente utiliza, pessoal, é o seguinte: na hora de avaliar essa integral, a gente orienta os vetores de área, isso é uma convenção, tá? A gente orienta os vetores de área sempre para fora do volume da gaussiana, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse ponto, né, nessa região, o meu vetor de área aponta perpendicularmente à superfície e aponta para fora do volume da gaussiana, tá? Ou seja, a gente fala que a superfície é positivamente orientada, tá? A gente faz essa convenção para não ter problemas com os sinais desse produto escalar e tudo mais, né? E para validar a lei de Gauss, que a gente vai ver depois, tá? Então, a lei de Gauss pressupõe essa convenção. Então, quando eu tenho uma gaussiana, né, uma superfície fechada, e eu quero avaliar o fluxo de campo elétrico nessa superfície, eu vou pegar os meus elementos de área, por exemplo, esse aqui, ó, e vou orientar os vetores de área para fora do volume da gaussiana. Aqui está o volume interno dela, né? Então, meu de área aponta para lá. Se eu pegar um outro elemento de área aqui, ó, um pedacinho dessa área, o meu vetor de área é perpendicular à superfície e aponta para fora. É o meu dA. Se eu pegar um outro elemento aqui, um pedacinho dessa superfície, o dA é perpendicular e para fora da gaussiana. Isso vale para todos os pontos, tá? Então, convenção. Os vetores de área, dA, aponta para fora do volume. Do volume definido por essa superfície fechada. Tá legal? Então tá, gente, eu vou interromper esse vídeo 10 e aí sim, no próximo vídeo a gente vai enunciar de fato. Primeiro eu vou fazer alguns exemplos, né, aplicando explorando um pouquinho essa equação, e aí depois a gente vai enunciar rigorosamente, né, a lei de Gauss, e aí nós vamos ver que essa integral, calculada, né, numa situação desse tipo, onde eu tenho cargas elétricas no interior da gaussiana, o resultado dessa integral está relacionada com a carga total contida lá dentro. Isso vai ser a lei de Gauss, tá? A gente vai falar isso nos próximos vídeos.